Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à geometria analítica e vamos falar de posições relativas. Na verdade, a ênfase é a posição relativa entre ponto e circunferência, reta e circunferência e duas circunferências. Mas vamos retomar um pouquinho a posição entre ponto e reta. Posição entre duas retas, né, coplanares ou reversas, a gente não vai comentar, que a gente já comentou em aulas anteriores, tá? Então, a gente já fez uma aula sobre a posição lá, que as retas podem ser paralelas, concorrentes, perpendiculares, ok? Então, a gente vai falar aí, dar mais ênfase à circunferência e também vamos relembrar aqui a posição entre ponto e reta. Olha só, então. Quando a gente fala de ponto e reta, a gente tem duas possibilidades. Um ponto, ou ele está fora da reta, ou ele está na reta. Certo? A primeira situação, a gente vai dizer que o ponto não pertence à reta. Não pertence à reta. A segunda, que o ponto pertence à reta R, no caso aqui, certo? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que foi dada essa equação da reta, a equação geral da reta R e as coordenadas do ponto P. Eu quero saber qual que é a posição entre esse ponto e essa reta, se o ponto pertence à reta ou não pertence à reta. O que a gente deve fazer? A gente deve substituir as coordenadas do ponto, que seria x e y, na equação e verificar se ela satisfaz. Então, olha lá, 2 vezes 1 mais 4, que é o y, menos 3. Resolvendo, a gente vai ter 2 mais 4, 6, que é igual a 3. Deu diferente de zero. Então, o ponto 1, 4 não satisfaz a equação da reta R. Conclusão, o ponto não pertence à reta R. Se desse zero, o ponto pertenceria à reta R. Como eu falei, entre duas retas a gente não vai falar nessa aula, que a gente já falou em aulas anteriores, tá? Lá que as retas podem ser paralelas, as retas podem ser concorrentes, perpendiculares, ok? Então, agora a gente vai falar de ponto e circunferência. Então, olha só, agora vamos falar de ponto e circunferência. Aqui é só um esboço, tá, gente? Não tá desenhada uma circunferência perfeita. Então, a gente tem três situações. Aqui é o centro da circunferência, que a gente pode ter um ponto na região interna da circunferência, a gente pode ter um ponto sobre a circunferência, ou a gente pode ter um ponto na região externa da circunferência. Então, olha só, como que a gente vai conseguir determinar a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência? A gente vai calcular a distância do centro até o ponto. Então, a gente vai calcular a distância entre dois pontos, a distância do centro até o ponto. Se essa distância for menor que o raio, a gente vai concluir que o ponto ele está na região interna, o ponto é interno à circunferência. Se essa distância for igual ao raio, a gente vai concluir que o ponto pertence à circunferência, ele está sobre a circunferência. E se essa distância for maior que o raio, a gente vai concluir que o ponto ele está na região externa, que o ponto é externo à circunferência. Ok? Vamos fazer um exemplo, então. Dado a equação da seguinte circunferência, e dado o seguinte ponto, a gente vai verificar qual que é a posição desse ponto em relação à circunferência. Primeira coisa que a gente tem que determinar é o centro da circunferência. Lembram na aula de circunferência? O centro é 1 e menos 2, sempre com o sinal contrário, oposto.
e o raio, basta extrair a raiz de 9, 3. Agora, a gente vai calcular a distância entre a circunferência, o centro da circunferência e o ponto. Gente, se eu vou calcular a distância entre dois pontos, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Lembrem da aula de distância entre dois pontos. X do primeiro ponto, vou chamar de XA, menos x do segundo ponto, a ao quadrado, mais y do primeiro ponto, menos y do segundo ponto, a ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Distância entre o centro e o ponto P, tá? Distância entre o centro da circunferência e o ponto P. Vai ficar como? Menos 2 menos 1, x com x, ao quadrado, mais 0 menos menos 2, ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso. A distância. Menos 2 com menos 1 é menos 3. Ao quadrado é 9 positivo. Mais 2 ao quadrado é 4. O resultado aqui da distância está dando raiz de 13. Gente, o raio é 3. Raiz de 13 é maior que raiz de 9. Então, essa distância está dando maior que o raio que é 3. Se a distância é maior que o raio, a conclusão é que o ponto é externo. Então, nosso ponto P dado aqui é externo. Então, falando agora de posição entre reta e circunferência. Olha só, a gente tem 3 situações. A reta, ela pode interceptar a circunferência em 2 pontos. Ela vai ser secante, vou chamar de reta S. Então, a reta e a circunferência são secantes, tá? A reta, ela pode encostar em um único ponto a circunferência, que a gente fala que ela tangencia a circunferência. Então, a reta e a circunferência são tangentes. Um ponto em comum. Ou ela pode não ter nada em comum com a circunferência. A intersecção delas pode ser vazia. Então, essa reta, ela é uma reta que está na região externa da circunferência. Ela é exterior. Certo? Então, como que eu vou saber se a reta está interceptando a circunferência em 2 pontos, em um ponto ou em nenhum ponto? A gente vai medir a distância entre o centro e a reta dada. Então, a gente vai medir a distância entre o centro e a reta dada. Ou seja, a distância de um ponto até uma reta. Se essa distância for menor que o raio, elas são secantes. Se essa distância for exatamente igual ao raio, elas são tangentes. E se essa distância for maior que o raio, então a intersecção delas é vazia e a reta é exterior à circunferência. Então, vamos fazer um exemplo. Dada a mesma equação da circunferência do exemplo anterior, x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. O centro era 1 e menos 2, o raio era 3. E dada a equação geral dessa reta aqui, 3x mais 4y menos 10 igual a 0. Então, eu tenho a equação de uma circunferência, centro e raio, e a equação de uma reta. Eu quero saber a posição relativa entre elas. Olha só, eu vou ter que calcular a distância entre o centro, que é um ponto, e a reta. Fórmula da distância entre ponto e reta. Lembram qual que é? AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha só, então vamos fazer aqui. Quem que é o A, B, C? São os valores da reta. Quem que é o x0 e y0 é o ponto em questão, que seria o centro. Então, vai ficar módulo 3 vezes 1 mais 4 vezes menos 2 menos 10. Dividido. Quem que é o A e o B? 3 e 4. Igual
módulo de 3 menos 8 menos 10, dividido pela raiz de 25. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, a soma dá 25. Aqui vamos ter módulo de menos 15 dividido por 5. Módulo de menos 15 é 15 positivo, dividido por 5 é 3. Olha que a distância entre a reta e o centro da circunferência deu 3, que é exatamente igual ao raio. Sendo assim, olha lá o raio da circunferência, sendo assim, a gente tem a situação delas serem tangentes. Então, a reta, ela intercepta a circunferência em um único ponto. Elas são tangentes, reta e circunferência. Essa é a posição relativa. Ok? E agora vamos ver entre duas circunferências. Então, agora a gente vai falar de duas circunferências. Olha só. Então, vamos analisar a distância entre os centros dela. Os centros de cada uma delas. A distância entre os centros. Aqui a gente tem o centro da primeira, centro da segunda. A gente vai calcular a distância entre dois pontos. A distância entre os dois centros. Mesma coisa aqui. Aqui. Certo? Então, a gente vai calcular a distância entre os dois centros, distância entre dois pontos. Observem que agora a gente tem a medida do raio da primeira circunferência e a medida do raio da segunda circunferência. Se essa distância for maior que a soma dos raios, os raios estão aqui, ó. Raio 1 e raio 2. Então, se essa distância for maior que a soma dos raios, a gente vai dizer que elas são externas. As circunferências não têm ponto em comum. Se essa distância for exatamente igual à soma dos raios, a gente vai dizer que elas são tangentes externas. Elas têm um ponto em comum e elas se encostam por fora. Então, são tangentes externas. Ok? Olha lá. Aqui está o raio 1 e aqui está o raio 2, exatamente a soma dos raios. Então, olha só, se a gente calcular a distância entre os centros e essa distância for exatamente igual à diferença dos raios, a gente costuma colocar aqui a diferença entre módulo, para caso você pegue o raio menor menos o maior, a distância não ficar negativa, tá? Só para garantir que não vai ficar negativa. Gente, observem lá, ó, o raio da maior é esse, o raio da menor é esse. Se eu fizer o raio da maior menos o menor, sobra exatamente a distância. Quando isso acontece, a gente vai dizer que as circunferências são tangentes internas, elas se encostam por dentro, uma está interna à outra. Uma está dentro da outra e elas se encostam em um único ponto. Se acontecer dessa distância ser menor que a diferença dos raios, aí a gente vai dizer que elas são interiores. Uma está dentro da outra. Ok? E se acontecer dela ficar no meio termo, se elas têm dois pontos em comum, elas vão ser chamadas de secantes. E elas não estão nem nessa situação e nem nessa situação, certo? Então, elas ficam entre esses dois casos. Nesse, gente, observem que a distância é menor que a soma dos raios, elas não estão totalmente uma fora da outra, e nem está uma dentro da outra, então é maior que a diferença, ela fica entre esses dois casos aqui. Certo? Então, nessa situação aqui, elas são secantes.
uma situação em particular, que não é todos os livros que trazem, que é uma situação de ser interiores, mas com o mesmo centro. É quando acontece isso daqui, ó. Você tem uma circunferência e outra é interna a ela, só que o centro coincide. O centro da primeira coincide com o centro da segunda. Se a gente calcular nessa situação aqui a distância entre os centros, a distância vai ser igual a 0. Significa que os centros coincidem. Então, a gente vai chamar elas de concêntricas, mesmo centro. É um caso particular, tá? Quando os centros coincidem. E com isso, a gente vai fazer um exemplo para verificar a posição relativa entre duas circunferências e concluímos a nossa aula. Então, olha só. Exemplo, vamos pegar então duas circunferências. A primeira, vou pegar com essa equação aqui, x menos 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 9. A segunda, x quadrado mais y ao quadrado, igual a 1. Gente, qual que é o centro da primeira circunferência? 1 e menos 2. Qual é o raio dessa circunferência? O raio 1. Raiz de 9, 3. Qual é o centro da segunda circunferência? Se não aparece aqui, é 0, 0. E qual é o raio da segunda circunferência? Raiz de 1, 1. Agora, a gente tem que calcular a distância entre os dois centros, ou seja, a distância entre dois pontos, e analisar em relação à soma ou à diferença dos raios, para concluir. Então, olha lá, distância entre os dois centros, é aquela fórmula da raiz, distância entre dois pontos, x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. A distância vai ser igual a raiz quadrada, 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Distância igual a raiz de 5. Olha só, que é aproximadamente 2, alguma coisa. Nem precisa calcular exatamente, tá, gente? Lembra como que aproxima a raiz? Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 5 está entre esses dois valores. Vai ser 2, alguma coisa mais perto do 2 do que do 3. Os raios, se a gente somar 1 mais 3 dá 4, não é igual à soma dos raios. Se a gente subtrair 3 menos 1 dá 2, não é igual à diferença dos raios. Tá? Não é maior que a soma dos raios e também não é menor que a diferença dos raios. Sendo assim, a gente conclui que a distância que deu raiz de 5 é um número menor que a soma dos raios. Soma dos raios, 3 mais 1, isso daqui seria 4. E é um número maior que a diferença dos raios, que no caso aqui seria 2. Como raiz de 5 é um número maior que a diferença e menor que a soma, a gente conclui que essas duas circunferências, elas são secantes. Ok? Então, resumindo, para determinar a posição relativa entre ponto e circunferência, a gente calcula a distância entre dois pontos, centro e ponto. Para determinar a posição relativa entre reta e circunferência, a gente calcula a distância entre ponto e reta, que é o centro e a reta dada. E para determinar a posição relativa entre duas circunferências, a gente vai calcular a distância entre dois centros, ou seja, a distância entre dois pontos. Ok? E com isso a gente finaliza aí geometria analítica.